E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Questão 1, PET, volume 2, semana 3 e 4, tá bom? Nessa questão nós temos o seguinte, nós temos uma corrente de 8 A atravessando um fio condutor, certo? O que seria uma corrente? Imagina aqui que eu tenho um fio, certo? Um fio condutor, a ideia é de que ele é feito de algum metal, no caso, o fio em geral é feito de cobre, certo? E nós aprendemos nas últimas aulas, resolvendo nos últimos PETs, que todo cobre ele tem os famosos elétrons livres, que são elétrons que ficam ali de bobeira, que qualquer coisinha eles se movimentam, certo? Eles não estão presos ao seu átomo em si. E aí o que acontece é que, em geral, quando nós criamos uma corrente elétrica num fio condutor, esses caras eles começam a se mover com uma certa ordem, ok? Tem uma organização aqui. E essa movimentação dos elétrons é o que nós chamamos de corrente elétrica. E como é que nós medimos corrente elétrica? Para a gente medir a corrente elétrica, se ela é uma corrente alta, uma corrente baixa, nós normalmente fazemos um corte, é isso que a gente chama de seção transversal, ok? A gente faz uma espécie de corte, não cortar o fio, é um corte imaginário. A gente faz uma espécie de corte imaginário e fala o seguinte, ó, eu vou ficar contando quantos elétrons vão passar por aqui. Se passar muito elétron, quer dizer que a corrente, em um determinado tempo, né? Se eu ficar ali esperando, obviamente vai passar muito elétron. Mas eu vou considerar assim, ó, vou esperar 1 segundo e vou contar quantos elétrons vão passar ali. Se passar muito elétron nesse 1 segundo, quer dizer que a corrente é alta. Se passar poucos elétrons, quer dizer que a corrente é baixa. Então isso é a corrente. A definição matemática de corrente vai ser a seguinte: I é igual à quantidade de carga, onde I aqui pra gente, tá? Em geral, nessa parte de eletromagnetismo, I vai ser sempre a letra que nós vamos representar a corrente. I vai ser o que no caso é a carga, tá? Pode ser Qzão, pode ser Qzinho, não tem restrição quanto a isso, dividido pelo tempo. Em geral, o tempo a gente usa T minúsculo, ok? Uma vez que em outras partes da física a gente também tem a grandeza período, que é diferente de tempo, certo? Então, é carga dividido pelo tempo. Se eu tiver o tempo aqui fixo, no caso de 1 segundo, se eu tiver muita carga, o I vai ser alto. Se eu tiver pouca carga, o I vai ser baixo. Essa vai ser a ideia. Então, essa aqui é a fórmula da corrente. Uma das fórmulas que a gente tem para calcular a corrente. E o que está sendo dito para a gente é que a nossa corrente vale 8 A. Então a gente já tem aqui, ó, I é igual a 8 A. A pergunta que é feita é a seguinte: se eu esperar um tempo de 60 segundos, certo? E eu ficar contando aqui, ó, não os elétrons, mas eu deixar os elétrons passarem, certo? Eu vou ficar aqui durante 60 segundos, vou esperar uma quantidade de elétrons passarem, que cada elétron ele tem um valor de carga, ok? Isso é importante. Cada elétron tem sua carga, certo? E aí o que acontece é, depois de 60 segundos, vai ter passado uma quantidade de carga por aqui, aonde eu estou observando. A pergunta é, quanto vale essa carga? Com base nessa simples expressão aqui, ó, a gente já consegue determinar essa carga. Por quê? Eu vou considerar que o meu I vale 8 A, já coloco aqui, ó, no lugar do I. 8 é igual a carga dividido pelo tempo. Agora tem um ponto importante. Por quê? No sistema internacional, a carga, que é o que está sendo pedido, ela é medida em Coulomb, que é dado pela letra C. Enquanto que o tempo, a gente não pode acabar misturando as coisas. O tempo, ele é em segundos, ok? Não pode colocar minutos, senão você não vai estar medindo ampere. Aqui, se eu coloquei 8 ampere, essencialmente a minha carga tem que estar em Coulomb, o que é usual, e o tempo tem que estar em segundo. Ele fala que você vai esperar 1 minuto, 60 segundos. Então, no lugar do T, eu vou colocar 60 segundos, não coloco 1 minuto. 60 segundos, e por fim, eu vou ter aqui, ó, jogo 60 para o outro lado, vai ficar 8 vezes 60 é igual a carga. Logo, a carga vai ser igual a 8 vezes 60, vai dar 6, 6, 12, 24, 48, 480, ó, Coulomb. Coulomb sempre com letra maiúscula, tá? Sempre que você tem uma grandeza que é referência ao nome de um antigo cientista, a letra é maiúscula. Então, 480 Coulomb. Tá aí a nossa resposta.